Fala galera, eu sou o Jardel e você está no canal do Otoya, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Kamen Rider Kuga, mangá publicado aqui no Brasil pela editora JBC. Então vamos falar um pouquinho aqui sobre Kamen Rider Kuga, né, que é o representante da era Heisei, né, nos mangás aqui no Brasil no momento, né. O mangá Kamen Rider Kuga, ele serve meio que como um reboot da série Kamen Rider Kuga para outra mídia. A gente vai rever aqui alguns dos acontecimentos da série Kamen Rider Kuga sendo narrados de um outro jeito, com outros aspectos sendo abordados e outra forma de ver até algumas situações, né? Algumas vezes o mangá vai se sair melhor do que a série, algumas vezes talvez não, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que é muito legal a gente ver essa releitura da série Kamen Rider Kuga nos mangás, e uma das coisas que diferencia o mangá da série de TV, e por isso o mangá funciona, é a época em que ele se passa, né? O mangá, ele se passa na época de publicação do mangá, né? Então, aqui a gente não vai ver eles tentando replicarem o Japão do início dos anos 2000, que era a época em que a série estava sendo exibida, né? Aqui a gente vê uma história se passando em 2015 e com até algumas referências, né, a acontecimentos que estavam ocorrendo na época. Então aqui eles deixam bem claro o tempo em que se passa, e isso daí é um lance que eu acho bem legal. E isso daí vai ser refletido na obra de diversas formas, e uma delas que eu acho bem interessante é o redesign dos personagens, né? Então o Kamen Rider Kuga aqui, né, o Yusuke, ele não se parece com o Yusuke da TV, ele tem um redesign pensado para a época em que o mangá estava sendo publicado, né? Então eu acho que isso daí já é um aspecto que eu gosto muito do mangá, né? A gente vê que o Yusuke que está aqui não é o mesmo que a gente viu na série de TV, inclusive eu acho que o do mangá ele é bem mais estiloso, né? Deixa eu procurar aqui uma imagem dele para mostrar para vocês. O cara, ele é bem mais mandrake, né? Com esse corte de cabelo raspado do lado e alto no meio. Eu curto muito esse estilo aqui dele, né? O brinquinho na orelha também. É bem mais mandrake do que na época da série de TV. E eu acho que encaixa bem com o personagem. Tanto com o personagem na série como com o personagem aqui no mangá, né? Que tem algumas diferenças bacanas. O foco da história nesse primeiro volume está nos dois heróis da série de TV Kamen Rider Kuga, que são retratados aqui de uma forma um pouquinho diferente dos personagens na série de TV, mas que ainda possuem a mesma dinâmica, e o mais legal é que eles ainda possuem a mesma química que tinha na série de TV, mesmo sendo abordados por outro autor, né? Aqui no caso o roteirista é o Toshiki Inoue, de uma forma um pouco diferente, né, a relação deles, mas a gente percebe que tem ali a mesma química que a gente já via na série de TV. Então a dupla, né, o Godai Yusuke, que é o Kamen Rider Kuga, e o Ichijo, né, que é o policial que ajuda ele, aqui no mangá funciona muito bem, da mesma forma que funcionava na série de TV. E o mangá, eu acho que o desenvolvimento da relação deles nesse começo é muito mais interessante, né? Eu acho que na série Kamen Rider Kuga, pela velocidade que a série começa e os acontecimentos de primeiro episódio de Kamen Rider, é aquilo mesmo, ele já tem que se tornar o herói para a série ser serializada. Eu acho que a relação que eles constroem aqui no mangá é um pouquinho diferente, é um pouquinho mais realista de certa forma, o como que eles se conhecem, o como que a amizade deles começam, e é um pouquinho mais lenta, né? Então esse primeiro volume aqui vai ser ainda sobre eles se conhecendo e se tornando amigos de certa forma, e eu acho que esse daí é um lance que no mangá funciona de um jeito genial, né? E eu acho que é um desenvolvimento bacana para a relação dos dois personagens ali, que são muito próximos na série de TV, e que aqui no mangá eles têm um desenvolvimento melhor aí dessa relação que é tão bonita, né? E que eu acho que quem é fã de Kuga deve ter gostado já desde a época da série de TV. Aqui isso daqui não se perde, né? Na verdade,
se fortalece ainda mais. Dito isso, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho sobre os personagens, né? Como eu disse, os personagens têm um redesign, e além do redesign, né, os personagens têm algumas mudanças no próprio conceito por trás do personagem. Uma coisa que eu acho que é interessante do Ichijo aqui no mangá é que ele aparenta ser mais jovem do que na série de TV. Eu não sei se pode ser uma falha de percepção minha isso, ou se realmente é a intenção, mas aqui no mangá eu vejo ele como um jovem promissor ali na polícia e não como o cara estabelecido que queria meio que cuidar do Yusuke, que era o que a gente via na série de TV, né? Então aqui a gente vai ver um Ichijo bem mais Ikemen, talvez, do que a gente via na série ali, mais jovem na minha concepção, pelo menos na minha percepção do personagem, e do mesmo jeito bem interessante, né? Ele é o cara extremamente competente, né? Embora seja jovem, e que tá com garra ali para fazer o que precisa ser feito pela justiça e para salvar as pessoas, né? Que é um lance que eu acho que é muito bacana. E aqui tem uma questão que não é abordada na série de TV, até porque não era a questão da série de TV, que é o porquê do Ichijo ele não ser o Kamen Rider Kuga, né? Já que ele era um personagem muito interessante, né? Ele se torna um personagem muito interessante no decorrer da série. E isso daqui é abordado no mangá de uma forma que é bem interessante e que só existe porque a gente já teve a série antes e já teve feedback do público da série, que talvez queria ver um Ichijo sendo Kamen Rider, né? E eu acho que essa questão aqui é retratada de uma forma bem bacana, né? Eu acho esse Ichijo do mangá destemido ali, competente e, de certa forma, tentando se distanciar do Yusuke com mais vontade do que a gente viu na série de TV, e mesmo assim falhando completamente. É um Ichijo muito interessante, embora nos comentários que a gente vai ver aqui no mangá, né, não era essa a intenção da equipe. A intenção da equipe era tornar o próprio Yusuke um personagem mais interessante do que a série de TV, né? Porque ele na série de TV, aparentemente, né, a galera gosta mais do Ichijo do que do próprio protagonista, né? O protagonista, ele é meio que um super-herói clássico e que para muitas pessoas é visto ali como um ideal inatingível e tal. Então ele não é um personagem tão carismático quanto era aquele policial que estava ali tentando lutar contra os monstros, mesmo não tendo superpoderes, né? E eu acho que isso daqui no mangá funciona de um jeito bem interessante, porque o Yusuke do mangá, ele é um personagem extremamente carismático, que é algo que o personagem na série já era, só que aqui no mangá ele ganha algumas camadas para esse carisma, né? Porque ele é apresentado ali no primeiro momento como o bobão, assim, estilo acontece ali no comecinho da série, e isso demora um pouquinho, né, pra gente ver ele como um herói de fato, né? Algo que demora um certo tempo aqui no mangá, e a gente percebe assim mais da personalidade dele. Então a gente tem um pouquinho mais dele ajudando as pessoas ali mesmo antes de se tornar o Kamen Rider Kuga. A própria transformação dele em Kamen Rider Kuga é algo que acontece de uma forma bem mais lenta para ele tomar essa decisão aí, e isso é feito de uma forma bem emocional aqui no mangá. Então eu acho que funciona muito bem, né? Eu acho que o lance de ele precisar se tornar o Kamen Rider Kuga é algo que aqui no mangá é muito mais visto do que foi visto na série de TV. Na série de TV é aquele lance, é os 2 primeiros episódios ali, e parece que o resto da série de TV é só o monstro da semana. Aqui no mangá a gente tem esse primeiro volume de basicamente umas 400 páginas para desenvolver essa história aí que a gente via no primeiro e segundo episódio da série de TV. Então é um lance que é muito mais
gradativo, pelo menos na minha percepção ao ler esse primeiro volume do mangá, e que eu acho que funciona ali de uma forma mais bem trabalhada, né? E o próprio lance do mangá já meio que indicar nesse primeiro volume que o segundo volume do mangá já vai ser um outro arco ali, envolvendo outras questões, é algo que me deixa animado, né? Porque meio que eles resolveram mesmo ter um tempo ali para desenvolver o personagem do Yusuke Godai ali e o como que ele se torna Kamen Rider Kuga. Isso daí é o lance que eu acho que é muito legal desse mangá, né? Sobre a temática do mangá e o estilo de história que a gente vai ver aqui, né? Ele é um mangá muito focado em aventura, por assim dizer, com o sobrenatural. Eu acho que muita gente fala, né, ele tem uma vibe meio terror. Eu não acho que ele passe tanto essa vibe de terror pra mim, não é um título que assusta, na verdade, né? Eu acho que ele tem mais uma vibe de aventura mesmo com o sobrenatural. Ele tem um design de criaturas que é extremamente interessante, né? A gente vai ver aqui na arte do Hitotsu Yokoshima uns grongs muito maneiros ali, muito diferentes do que a gente via na série de TV, porque aqui no mangá, por ser uma mídia impressa ali, desenhado, eles têm uma liberdade maior ali para usar, né, nesse design de criaturas e fazer algo numa vibe meio Garo até, né? Então tem uns lances que são menos palpáveis do que a gente via na série Kamen Rider Kuga aqui no mangá, né? Então uns visuais bem diferentes nesse sentido e que funcionam muito bem pro mangá, né? Mas eu não acho que o terror seria o que definiria esse mangá. É uma história de detetive ali, né? Protagonizada pelo Ichijo, de certa forma, investigando, né, casos com sobrenatural e tendo a ajuda aí do Kamen Rider Kuga para lidar com essa situação em certo ponto do mangá, né? Então eu acho que tem muito mais uma vibe de detetive mesmo, com monstros ali aparecendo, do que ser algo de terror propriamente dito, né? E eu acho que as situações de terror que tem aqui no mangá são tratadas ali em segundo plano, né? O principal mesmo é a gente ver aqueles homens fortes ali, destemidos, tentando lidar com as criaturas, né? Então é essa vibe aqui que eu sinto nesse mangazinho aqui do Kamen Rider Kuga, né? O roteiro, como eu comentei, né, é do Toshiki Inoue, e eu acho que é importante a gente falar do Toshiki Inoue escrevendo o mangá de Kamen Rider Kuga, porque a gente tem que entender aí qual que é o Toshiki Inoue que escreveu esse Kamen Rider Kuga, né? O Toshiki Inoue, ele é um roteirista que já trabalhou bastante com Tokusatsu ali desde os anos 90, né, até os dias de hoje ele continua trabalhando e fez muita coisa para Kamen Rider, né, no começo de Era Heisei, mas continua trabalhando em certas coisas até hoje, né? E eu tô falando disso, de qual que é o Toshiki Inoue que a gente vai ver nesse mangá, porque é um mangá publicado em 2015, né? E um lance que eu acho que é interessante do mangá Kamen Rider Kuga, quando a gente fala de obra do Toshiki Inoue, é que eu acho que o mangá ele é mais parecido com o trabalho do Toshiki Inoue hoje em Kamen Rider do que com o que ele fazia ali no começo de Era Heisei, né? Vejo esse mangá aqui como a virada de chave do Toshiki Inoue em Kamen Rider, né? Porque as coisas que ele escreveu posteriormente a esse mangá tem uma vibe que eu acho que parece muito com esse mangá, né? E isso daí é algo que eu acho interessante, porque eu não tinha lido esse mangá antes, né? Eu não li ele na época que ele foi publicado lá no Japão, mas eu assisti algumas coisas que o Toshiki Inoue escreveu depois desse mangá. E agora, lendo esse mangá, eu acho que eu entendo, talvez, um pouquinho mais, né, o porquê de certas coisas acontecerem, né? Então, por exemplo, se você pegar a parte do Toshiki Inoue em Kamen Rider Zero, que é a pior série de todas as séries Kamen Riders, eu já falei isso várias vezes aqui no meu canal, mas que eu acho genial a parte escrita pelo Toshiki Inoue. Eu também já falei isso aqui algumas vezes, mesmo sendo claramente ruim, eu acho genial,
né? E aqui no mangá eu acho que ele tem a mesma vibe, né? Então, aquele Toshiki Inoue que a gente vê no episódio da série regular de Kamen Rider, que passa domingo de manhã, colocando como vilã uma mulher linda, maravilhosa, que mata pessoas com uma tampa de bueiro, é isso que a gente vai ver aqui nesse mangá de Kamen Rider Kuga, gente. É algo nessa vibe aí. Tem um humor ali meio perturbado ali, né? Então tem um lance de piadas, por exemplo, com SM, que vão envolver ali a relação dos Grongs, que eu acho que é muito interessante de se ver. Tem o lance das bizarrices dos crimes ali, né? Então, no comecinho do mangá a gente já vê um crime bizarro sendo tratado ali de forma bizarra pela polícia ali, principalmente na figura do Ichijo, né? Que já surpreende logo de cara ali na entrada do mangá. E eu, lendo esse mangá aqui, eu percebo que, então é esse cara aqui que fez esse mangá que falou, bom, legal, né? Posso reescrever personagens de Ryuki como um casal que mata alguém e continua a sua refeição de forma totalmente normal. Eu posso colocar numa série Kamen Rider uma vilã que mata pessoas com uma tampa de bueiro e mesmo assim não tratar ela como alguém odiável e sim fazer ela linda, maravilhosa, perfeita ali pro próprio protagonista se apaixonar por ela. Posso. E eu acho que esse Toshiki Inoue aqui é um Toshiki Inoue que eu respeito e admiro demais, né? Então, gostei muito de ver ele nesse mangá aqui do Kamen Rider Kuga. E eu espero que vocês também gostem de ler esse Toshiki Inoue aqui no mangá de Kamen Rider Kuga, né? Toshiki Inoue que inclusive vai escrever o próximo Super Sentai e eu tô preocupado demais com essa situação, mas vamos lá, né? Eu espero que tudo dê certo. Leia o mangá Kamen Rider Kuga, eu vou deixar o link para quem quiser comprar o mangá aqui na descrição do vídeo. E é isso, né? Quanto mais títulos aí, quadrinhos de Tokusatsu, melhor. Eu vou deixar aqui nos cards, para quem estiver vendo aí pelo PC, a playlist de HQs e mangás que eu estou fazendo aqui no canal, né? Então, nesse ano de 2022, vai ter muito mais vídeos, né, sobre quadrinhos aqui no canal. E eu acho que começar com o Kamen Rider Kuga o ano já é uma coisa boa, né? Então, leiam Kamen Rider Kuga. Comentem aqui o que vocês acharam desse mangá, se você já leu. E compartilhem com amiguinhos aí que tem interesse pela franquia Kamen Rider ou que gostam de mangás para recomendar essa leitura aqui do Kamen Rider Kuga e quem sabe mais gente aí se interesse pela franquia Kamen Rider, por consumir mais obras que estão vindo para cá pro Brasil oficialmente, certo? Então é isso, deixem aquele like maroto se gostou do vídeo, comenta aí o que vocês acharam e vamos consumir mais Kamen Rider, porque Kamen Rider é uma franquia linda, maravilhosa, perfeita, certo?